Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui e hoje vamos falar de mais um anime do nosso final de temporada, eu vou lembrar, é de primavera. Ah, lembrei, viu? O Cloyster não está me atacando hoje, ou pelo menos nesse momento. E agora vamos falar de Princess Connect Redive. E bem antes disso, falar que, né, como vocês já sabem, eu vou ficar repetindo isso até vocês continuarem entrando e vocês acompanhando nossas lives de segunda a sexta na Twitch, a partir das 2 horas, né, apareçam por lá, porque é bacana. Então se você chegar umas 3, 4, 5 horas, ainda a gente vai estar fazendo live, a gente pode fazer live até umas 7, 8, 9, quem sabe, meia-noite não, aí meia-noite já não dá. Bem, e vamos falar desse anime aí que saiu aí mais ou menos na margem da temporada, pelo menos aqui no Brasil, porque isso daqui lá no Japão provavelmente tá fazendo um sucesso absurdo, ao ponto de relacionamentos serem destruídos porque o marido tava viciado em jogar Princess Connect e largou a esposa por isso. Bem, mais um dia normal no Japão, né? Até aí, nada de novo. Mas Princess Connect, na verdade, ele é um jogo de celular de gacha de waifu. Olha que novidade, né? Feitas pela Cygames, a mesma empresa que faz Granblue Fantasy, faz Uma Musume e faz outras franquias de waifus que são extremamente ricas e bem feitas e ganham 1 trilhão de dinheiro por dia, né? Porque é assim que funciona o Japão. E eles fizeram agora um anime pra vender um joguinho. Olha só que maravilha. E por que raios eu estou falando de um jogo de gacha de waifu? Porque isso daqui é bom, ou melhor dizendo, isso daqui é excelente, pelo menos em sua produção. Porque temos nada mais, nada menos do que o diretor de Konosuba trabalhando aqui. E o cara é um gênio, rapaz. Bem, mas a história, pra quem ainda se importa com a história, porque isso daqui é basicamente pra ver um monte de waifu fazendo um monte de waifuzices, a gente tem o Yu, que ele é igualzinho o Kirito, então a gente chama ele de Kiritata, porque ele é o Kirito numa versão batata, porque ele é uma batata. Vocês vão... Quem assistiu sabe que ele é uma batata, e ele basicamente perdeu as memórias, foi parar pro mundo de fantasia, ou no caso ele já era do mundo de fantasia, ele só foi transportado de novo pro mundo de fantasia, então isso é estranho, e sem as suas memórias, e aí ele tem uma garota que se chama Kokoro, que tenta ajudar ele, porque ela é quase a secretária dele, e agora eles basicamente vão viver a vida feliz e contente nesse mundo, se juntando com a Tsundeneko, que é a Kiaru, eu nunca chamo ela de Kiaru, então é Tsundeneko, e a Pecorine, que todo mundo chama ela de Baccarine, então ela é a Baccarine, e eles vão fazer uma guilda gourmet de culinária, porque eles querem comer, dormir e ser feliz a vida inteira. Eu falei, a história não importa em Princess Connect, nunca importou e é a melhor coisa quando a história não importa. Por quê? Quando o Princess Connect tá fazendo só um slice of life bobo, tentando fazer uma comédia, ou fazendo algo que seja do cotidiano desses personagens, é maravilhoso! Porque aí você tem os estereótipos desses personagens, você tem todo esse raio waifutizador destruindo tudo e fazendo as personagens serem fofas e serem waifus e elas interagindo como waifus. Por exemplo, a Kokoro tendo algumas reações, ficando quebrada quando o Kirito Batata vai fazer uma besteira, e aí ela, tipo, buga e fica com a cara, tipo, toda travada com um xizinho na boca, que é coisa fofinha, ou quando a Carlo, a Tsundeneko, eu nunca consigo chamar o nome dela, quando a Tsundeneko, ela começa a ficar histérica, aí ela aparece a Aqua, aí o diretor faz questão de fazer ela ficar toda torta e bugada, histérica, que nem a Aqua, e você tem a Pecorine basicamente comendo. Porque ela só faz isso na vida dela, ou explodindo as coisas com Excalibur. E é isso que é da hora. É você ver essa história despreocupada, despretensiosa dessas waifus fazendo waifuzices. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo. O problema é que em alguns episódios, eles acabam meio que tentando fazer umas bolas curvas e começa a chover waifu, tipo, sei lá, cara, começa a cair a waifu do céu, da terra, brotar, emergir, explodir, waifu pra tudo quanto é lado, e você fala, meu Deus do céu, eu estou perdido. Eu estou perdido. Tipo, episódio de praia, aparece o waifu saindo do inferno pra aparecer de biquíni. Você fala, porra, eu sei que essa história é de waifu, mas calma lá, meu bom. Calma, meu brother. Segura as pontas. Eu sei que você já ganha 1 trilhão de dólares por dia vendendo waifu, mas segura o forninho, segura o forninho. E é basicamente isso. É muito legal quando o
Princess Connect, ele tenta ser um pouquinho mais pé no chão, porque quando ele tenta fazer alguma coisa meio que só pra vender a waifu, é meio chato. Principalmente que a comédia em Princess Connect, ele é um recurso muito bem utilizado, mas ele não é recorrente. Tem alguns momentos que ele segura pra tentar fazer um pouco mais de drama, pra tentar contar um pouco mais da história, e isso, eu não vou dizer que não importa, mas é muito menos importante, vamos dizer assim, do que você ver aquele slice of life desses personagens, pelas ações deles fomentarem os conflitos do episódio, se tornarem mais interessantes. Então, é mais interessante você ver o personagem fazendo alguma coisa idiota, isso reverberar, e isso meio que ter um preço, e a história levar a sério isso, e fazer piadas e comédias em cima disso, como por exemplo no primeiro episódio, que de repente o Kirito Batata, ele é atacado por lobos, e ele desmaia, e o lobo começa a pegar e morder ele, levar ele embora, do que você tentar fazer alguma história que leva a sério, ou que fazer apenas o waifu conversando sobre absolutamente nada. Então, é meio complicado, porque dá pra perceber que aqui eles não podem contar, ou não querem contar uma história, ou elaborar melhor esses personagens pelo Slice of Life. Tem que ter alguma coisa que meio que amarra o jogo, e talvez a história do jogo nem seja importante, a história desse mundo não parece ser importante. Mesmo que seja, mas não é. Eu acho que quando vocês assistirem, vocês vão entender, sabe? É muito mais interessante você ver alguma coisa que acontece de conflito do episódio do que, de fato, o macro desse mundo. E se fosse se levar a sério a história, esses pequenos momentos de Slice of Life ou pequenos casos que acontecem seriam o suficiente para construir esse mundo, porque eles fazem até que isso bem. Só que quando ele tenta focar a narrativa num plot point da história, fica meio estranho. Um melhor exemplo disso, que inclusive um dos melhores episódios, inclusive, pelo menos pra mim, de diversão e principalmente de produção, foi o episódio do hospital. É o episódio do hospital, o episódio da Yandere, porque ele dosa muito bem a ideia de fazer um Slice of Life, conflitos através de ações de personagem e uma produção fabulosa, porque o diretor trabalhou assim como um deus ali. Eu tô falando, cara, o diretor de Konosuba, o cara é um monstro, e é legal que quando ele traz todo o conhecimento, todas as técnicas que ele teve em Konosuba e traz aqui como timing cômico, como expressividade de personagem, como montagem de cena, quebras de ritmo pra fazer piadas e pra fazer construções, colocar texto e subtexto muito próximos um do outro pra você conseguir entender e interpretar a cena sem você precisar de textos sei lá, jogados na sua cara, sem diálogos positivos. Então isso é uma coisa muito legal e é um ponto super positivo de Princess Connect, porque a produção dele, acima de tudo, é belíssima. Você tem cenários muito bem desenhados, você tem as personagens com character designs muito bem detalhados, você tem um valor de produção super elevado, e para um anime que vende o waifu, isso é importante, ainda mais para Cygames, que eles geralmente fazem animes muito bonitos. Então, é aquele negócio, quando você pensa em Cygames, você tá pensando em uma obra que talvez não tenha tanto roteiro, ou uma história super estonteante para ser apresentado, mas você com certeza vai ter waifus muito bem feitas e uma produção de um valor muito grande. E isso é maravilhoso e é isso que a gente precisa saber de Princess Connect. Mas de qualquer forma, é um negócio muito louco, cara, porque eu não me importei muito com Princess Connect. Apesar dos episódios e de muitos acontecimentos serem muito bacanas, muito envolventes e, de novo, mérito do diretor, porque o cara é um monstro trabalhando aqui e lembra aquele sentimentozinho de Konosuba. Tem até o dublador do Kazuma fazendo um bandido lá, um Zé Ruela, que tenta fazer roubar a espada da Baccarine e depois ele fica amigo dela. Ele tá ali, o Kazuma tá ali, você consegue sentir a energia do Kazuma. Você vai, na sua mente, em algum momento vai aparecer o Kazuma falando Steel, roubando uma calcinha, e vai acontecer uma coisa legal. Mesmo que não apareça, mas não temos o Kazuma como personagem principal, temos o Kiritata, que é o Kirito Batata. Eu preciso do Kazuma, eu sinto falta do Kazuma. É a vida, é triste, né? Mas de qualquer forma, cara, pra quem gosta de um anime de waifus bem feito,
um anime que tenha muitas personagens fofinhas fazendo coisinhas fofas e coisinhas malucas e um pouquinho de comédia aqui, com 300 mil não, 1 bilhão de estereótipos na sua tela e das mais formas e raças e classes diferentes. E se você quer largar a sua esposa porque você vai se viciar no jogo e começar a vender os móveis da sua casa para comprar roupinha de praia da Baccarini, esse anime é pra você. Olha só que maravilha, que coisa saudável, que coisa construtiva, né? Mas, de qualquer forma, falando sério agora, pra quem quer uma experiência despretensiosa, bem bobinha, um Konosuba 2.0 mais ameno, sabe, não tem aquela energia caótica de Konosuba, mas tem muito de alguns elementos visuais e de roteiro que Konosuba traz, principalmente por causa do diretor, vale a pena sim dar uma olhada em Princess Connect, só não vende sua casa, cara, sério, não faça isso. Jogo de gacha nem é jogo, jogo de gacha é tipo crack, é pro-erd em jogo de gacha, por favor, façam isso. Beleza? Então é isso, meus mestres, se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse maravilhoso anime de vender waifus. E se você não assistiu ainda, assista depois, volta aqui e coloca aqui pra gente o que você achou. Se você quiser também compartilhar esse vídeo pro pessoal não vender a casa enquanto tenta comprar e rodar aquela waifu que tem a chance de 0,1% de vir, manda esse vídeo pra eles, pode ser instrutivo, talvez. Deixa o seu joinha também se você quiser ajudar. E pra não perder nenhum vídeo, dê a sua inscrição aqui, né? Aperta se inscrever aqui e não perca nenhum vídeo, porque temos vídeos todos os dias no canal. E pode olhar aqui outros vídeos também que estamos falando dos animes da temporada, beleza? Vou ficando por aqui, e um bom anime, e até o próximo vídeo.